chamar o Thiago Pires para falar sobre o que é SDN e integração com o OpenStack. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A minha palestra é relacionada com SDN. Já tivemos boas palestras falando sobre rede durante o evento. Minha ideia é falar sobre SDN de uma forma mais genérica, não falar especificamente de uma solução. Tenho apenas 20 minutos para falar do assunto, mas é um assunto que poderíamos levar dias, até semanas, meses, para abordar como um todo. Quem sou eu? Meu nome é Thiago Pires, trabalho na empresa Activity como Cloud Infrastructure Engineer. Estou no mercado de TI há mais de 12 anos, trabalhando com network, storage, virtualização e automação. Trabalho com OpenStack e SDN há quase 2 anos. Antigamente eu trabalhava com CloudStack, desde 2012, e recentemente fui convertido para o OpenStack. Nota, o conteúdo dessa apresentação não tem relação com a empresa que eu trabalho, tá? São todas as minhas opiniões próprias. A agenda de hoje, quando a gente fala de uma infraestrutura de uma cloud, falamos e da infraestrutura de rede, alguns termos são usados, como underlay, overlay. Então, eu vou explicá-los. Vou explicar a principal ideia da SDN, que é a divisão do plano de controle, do plano de encaminhamentos de pacotes, que é Control Plane e Forward Plane. O que é SDN de fato, benefícios da SDN para uma cloud. Vou abordar algumas soluções open source e outras comerciais, mas minha ideia é ser imparcial. Quando falamos de uma infraestrutura de uma cloud, a infraestrutura de rede é um dos componentes mais importantes, porque ela é responsável em encaminhar os pacotes fim a fim, conectar as suas instâncias entre elas e as instâncias com o mundo externo. Quando estamos falando da infraestrutura física, switches, roteadores, é muito comum falar do termo underlay. Underlay, quando vocês ouvirem falar, está relacionado com a rede física. E, quando estamos falando de virtualização de rede, estamos falando do overlay. Para ficar mais fácil, o underlay é o que você chuta e o overlay é o que você xinga. Tá? O overlay ele possui protocolos de encaminhamento, possui protocolos de encapsulamento responsáveis em encapsular os dados. Ele é responsável em prover uma emulação do segmento Layer 2 sobre o underlay pelo mapeamento de MAC para IP. Por exemplo, se vocês têm hypervisors conectados na infraestrutura de rede, o Virtual Switch ele é responsável em interconectar as instâncias, criando túneis virtuais. E esses túneis virtuais, eles usam algum tipo de protocolo de encapsulamento, que podem ser o GRE, o VXLAN, o STT, o Geneve. Todos eles, de uma forma, têm a mesma ideia, que é emular um segmento Layer 2 sobre o underlay. Não pensem que o overlay é uma coisa nova, tá? Ele existe há muito tempo, desde do início da MPLS, que é a mesma ideia, criar um segmento Layer 2 sobre a infraestrutura física, infraestrutura de rede física. Antes de eu iniciar falando sobre o que é SDN, eu vou dar uma explicação sobre o que é Control Plane e Forward Plane, que é a principal ideia da SDN, que é separar o plano de controle do plano de encaminhamento de pacotes. Vou dar um exemplo de um switch comum. O switch comum ele possui 3 planos, que é o Managing Plane, Control Plane e Forward Plane. O Managing Plane é quem te dá o acesso ao switch, via SSH, Telnet, SNMP, entre outros. Já o Control Plane toma todas as decisões pelo caminho que os pacotes serão encaminhados no Forward Plane. Exemplo, Span Tree, protocolos de roteamento, resolução ARP, todos eles, de alguma forma, indicam como os pacotes serão encaminhados no Forward Plane.
Já o ForgePlan executa todas as funções e processos para mover os pacotes entre as portas de rede, baseado no que foi programado pela ControlPlan. Tá? Então, a ideia da SDN é ter um software central e, a partir desse software central, orquestrar a configuração da infraestrutura de rede, que pode ser switches, que pode ser roteadores, ou o virtual switch dos hypervisors. Vou fazer uma analogia com a configuração de switches manual. Por exemplo, digamos que tem uma empresa que adquire switches do vendor A. O operador de rede ele tem que aprender, se especializar na síntese daquele switch. Passado um tempo, aquela empresa adquire switches de outra marca, do vendor B, e o operador de rede ele tem que entender, se especializar na síntese daquele outro vendor B. Quando ele vai configurar uma VLAN, ele vai lá no switch do vendor A, usa uma síntese. Quando ele vai configurar aquela mesma VLAN no outro vendor, ele usa uma outra síntese. Com a SDN, você não precisa fazer nada disso. Você tem um software central que define a rede por você e faz a orquestração da configuração do ForgePlan da infraestrutura de rede. O que é SDN? Software Defined Network, é a separação do plano de controle do plano do ForgePlan, plano de encaminhamento de pacote. É uma abordagem de arquitetura de rede que permite que a rede seja controlada de forma inteligente, centralizada e programada via software. Ela te oferece uma Southbound API e uma Northbound API. A Northbound API é por onde as aplicações externas irão interagir com a controle de SDN. Tá? Exemplo, Neutron. O Neutron interage com as soluções de SDN via Northbound API. Já a controle de SDN interage com o ForgePlan da infraestrutura física de rede por uma Southbound API. Existem muitos tipos de Southbound APIs, como o OpenFlow, que está desde o início, quando nasceu o SDN, o NetConf, o OVSDB, entre outros. O OVSDB é um protocolo de configuração utilizado para configurar remotamente a base de dados do OpenVSwitch. Como vocês podem ver aí no diagrama, eu tenho a camada de aplicação interagindo via API com a camada de controller, que é a ControlPlan, via API, e a camada de controller interagindo com a infraestrutura de rede para programar o ForgePlan da infraestrutura de rede por uma Southbound API. Tá? Benefícios da SDN para uma cloud. Primeiramente, é a orquestração de configuração. Então, a partir de um ponto central, eu consigo orquestrar a configuração, definir a rede via software da infraestrutura de rede, como switches, roteadores e o virtual switch dos hypervisors. Conectar múltiplas tecnologias. Você consegue criar conectividade entre VMs, containers e bare metals, com facilidade. Conectar diferentes hypervisors, muitas soluções de SDN são multi-hypervisor. Adicionar performance de rede. Muitas soluções de SDN te dão um virtual switch para você instalar no hypervisor e que possui uma maior otimização de rede. Ou mesmo algumas soluções de SDN usam nas controles de SDN o MPBGP, ou BGP VPN. Tem muitos benefícios usando o BGP VPN. Vou falar de dois, que é a diminuição do tempo da resolução de ARP, da diminuição de broadcast, entre outros. Segurança, microsegmentação, manipulação do tráfego de rede. Você consegue fazer QoS, rate limit, classificação de pacotes por protocolo. Service chain, para quem não sabe o que é service chain é o redirecionamento de tráfego. Exemplo, você tem VMs na rede virtual A e VMs na rede virtual B. E para que o tráfego entre as duas redes chegue fim a fim, você quer que o tráfego passe por um firewall, por um load balancer, por um IDS, por um IPS, whatever. Você usa o service chain. Visibilidade do overlay sobre o underlay. Muitas soluções de SDN te dão uma aplicação que você consegue correlacionar os eventos
do underlay com overlay, da rede física com a rede virtual. Exemplos, se você tem um uplink entre 2 switches, esse uplink está saturado, você consegue, por essa aplicação, ter visibilidade de quais são as instâncias que estão sendo afetadas por aquele problema. Integração multirregião. Imagine que você tem várias clouds, vários data centers, e a solução de cloud é a OpenStack mais a solução de SDN em cada cloud. E você quer conectar as redes virtuais entre essas clouds. Você poderia fechar um túnel de VPN, IPsec, você poderia criar um túnel GRE, overlay, mas você pode fazer isso facilmente via roteamento, caso de uso, para um DR, entre outros, fazendo a federação das controles de SDN. Conectividade com redes externas, você consegue conectar as suas redes virtuais com o seu data center legado, consegue estender a sua rede virtual para uma VLAN, você consegue conectar as suas redes virtuais com link de dados, link de MPLS, ou com outras clouds, como AWS e Azure. Você consegue também entregar um serviço similar ao AWS Direct Connect ou Azure Express Route, via roteamento. Falando um pouquinho do Neutron, todo mundo aí está falando que o Neutron é complexo, realmente, mas ele é o módulo de orquestração de rede do OpenStack. Ele provê uma API que permite que os usuários configurem e definam a conectividade de rede e o endereçamento de uma cloud. Ele é responsável em prover a orquestração da infraestrutura virtual do OpenStack. Ele, então, é responsável em criar subnets, routers, serviços avançados de rede como Firewall, VPN e Load Balance. Sua implementação de rede de referência baseada em componentes open source, como OpenVSwitch, Linux Bridge, DNS Mask para DHCP, DNS, Linux ZPTables para Security Group, Layer3 Agents, Layer2 Agents, HA Proxy, Load Balance. O Neutron, por si, ele é limitado. Para ele fazer todas aquelas features que eu falei no slide anterior, ele precisa fazer uma integração com soluções externas. Então, ele tem que fazer uma interface com soluções externas, como switches, appliances de load balance, appliances de fire, ou soluções externas. Como ele faz isso? Via plugins. O Neutron ele tem muitos plugins, aqui é só um exemplo, eu peguei da página oficial do OpenStack, mas existem muitos outros plugins que fazem essa interface para escalar as features do Neutron. Tá? Eu vou falar agora de algumas soluções de SDN, algumas open source e outras comerciais. A primeira é o Astara. Tá? Ele é um projeto open source desenvolvido pela DreamHost para a sua cloud de OpenStack. A principal característica do Astara é que ele não usa os Layer3 Agents do Neutron, ele substitui por appliances virtuais, appliances para entregar o serviço de rede como Firewall, Load Balance e VPN. Uma outra solução é o Calico, tá? É um projeto open source para conectar VMs, bare metals e containers, faz uso de Layer3, ele não usa overlay, não usa um protocolo de encapsulamento do overlay, ele tem a mesma ideia de escalabilidade de IP da internet, utiliza o Bird para roteamento com BGP, então ele conecta os workloads com o seu data center via Layer3, via roteamento, se integra ao Neutron via ML12. Dragonflow é um projeto chinês, ele é um distribute SDN controller. Geralmente, as soluções de SDN possuem um par de controles de SDN, duas. Já o Dragonflow tem uma abordagem diferente. Ele não possui uma control plane dedicada, estando ela distribuída entre os compute nodes. Tudo é distribuído, Virtual Router, DHCP, NAT. Suporta grandes ambientes e seu foco é escala, latência e performance. Midonet é um outro projeto open source, ele tem uma versão comercial, que é o Midokura. Ele, na versão open source, ele suporta apenas o KVM, na versão comercial ele suporta KVM e VMware. Ele é fácil de escalar, toda a arquitetura de controle é distribuída e sem pontos de falha. Faz Virtual Layer 3 Distribute Routing,
Distribute Load Balancer, Firewall, NAT Stateful, Stateless, ACL, monitoramento do serviço, tem integração com Bare Metal e suporte a container. OpenContrail é um projeto open source do Contrail da Juniper. É uma solução muito completa e com boa integração com o Neutron. Ele utiliza o vRouter com o Virtual Switch. Lembra que eu falei que algumas soluções substituem o Virtual Switch para ter mais otimização de rede. E também o controle de SDN do OpenContrail usa BGP VPN. Ele permite conectar via Layer 2 e Layer 3 suas instâncias e containers com sites remotos. E também suporta Bare Metal. É uma solução multi-hypervisor, suporta KVM e VMware. OpenDaylight é um projeto open source que possui uma grande comunidade por trás, trabalhando no desenvolvimento, vendors de rede, não vendors de rede, até vendors que desenvolvem a solução de SDN próprias, ajudam no projeto do OpenDaylight. Uma das principais características é o suporte a múltiplos Soundbound APIs. Lembra que eu falei dos Soundbound APIs? É uma maneira da Control Plane fazer interface com o Forward Plane da infraestrutura de rede. Por exemplo, ele tem um Soundbound para interagir com o OpenContrail, que é uma outra solução de SDN. Se integra com Neutron, VML2 ou Gloom. Eu tenho visto muitas operadoras de telecom utilizando o OpenDaylight, com integração OpenStack e com integração NFV. Big Switch é uma solução comercial. Além de ele ser uma solução de virtualização de rede, ele é uma solução para o underlay. Se você está pensando em criar uma infraestrutura do underlay com switches white box, switches que você compra sem sistema operacional, você pode usar o Big Switch, que você vai ter uma maior automação da infraestrutura como um todo, maior visibilidade do overlay com o underlay. É uma solução multi-hypervisor, suporta container e Bare Metal. Quando eu falo Bare Metal, é conectividade com servidores físicos. A Cisco tem duas soluções de virtualização de rede. A mais conhecida é o SI, mas tem o VTS, que é o Virtual Topology System. Ambas necessitam usar os switches, o underlay com a marca Cisco, o Cisco Nexus. O VTS ele tem uma diferença que você pode usar switches da linha Cisco Nexus desde o 2K até o Nexus 9K, não precisa ter habilitado o SI Mode. Já o SI, você precisa ter switches Cisco Nexus 9K. Ambas as soluções fazem a orquestração dos flows, dos workloads na Fabric, e tem suporte a VMware e KVM. A VMware tem uma solução de SDN também, muito completa, que é o NSX. Ele tem uma abordagem com licenciamento que uma é especificamente para suportar o hypervisor da VMware, que é o SXI, e um outro licenciamento que é para também ter integração com o KVM. Futuramente, pelo que eu entendi, vai ter suporte a container também. Tem suporte a Bare Metal. A Nuage VSP, a solução da Nokia, é uma solução muito completa. Ela tem suporte a vários Cloud Managed Systems, como CloudStack, OpenStack. Você, por exemplo, pode ter várias instalações de OpenStack e integrar na mesma solução e criar conectividade das redes virtuais dessas diferentes instalações de OpenStack. Tem suporte a multi-hypervisors, como Hyper-V, VMware e KVM. Tem suporte a Bare Metal, container. Você consegue conectar suas redes virtuais com as redes externas, com outras clouds. E é isso. Um plano para vocês, como escolher uma solução de SDN. Primeiramente, você tem que entender as features de rede do seu projeto, tá? Entender as regras de negócio da sua empresa, se sua empresa aceita uma solução open source, ou tem que ser tem um vendor por trás, com uma solução comercial. Baseado no serviço de rede do seu projeto, fazer uma shortlist das soluções de SDN, estudar as soluções de SDN, ver quais que podem resolver os seus casos de rede, fazer POCs, chamar os vendors, pedir para eles resolverem seus casos de uso, teste de escalabilidade e performance de rede. É muito importante você verificar quais são as limitações das soluções de SDN, testar a escalabilidade, performance de rede e não acreditar em PowerPoint.
E para quem quiser aprofundar no assunto, tem esse livro, Soft Define Network with OpenStack, tem várias soluções de SDN com OpenStack, né, nesse livro, eu recomendo a leitura. Bom, pessoal, é isso, muito obrigado, hein?